Salve, salve, meu povo, tudo certo aí, né? Vamos de história? Conteúdo importantíssimo, tanto para o SSA 3, para quem vai fazer, quanto para o exame do Enem, ou outros exames externos que vocês venham a ser submetidos. Obviamente, para efeitos também de cumprimento do currículo escolar e para o próprio entendimento do século XX e, infelizmente, dos tempos atuais, o conteúdo de hoje ele se constitui num assunto extremamente valioso, pelo menos na minha perspectiva. Tá legal? Vamos tratar do período entre guerras, que é o período que vai ali de 1919, 1918 até 1939, tá? Ou seja, o período que está compreendido entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda. Tá legal? Nesse intervalo de tempo se desenvolve os regimes totalitários, fascismo e nazismo. Temos também a crise de 1929, a crise gerada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Tá legal? Dentro dessa perspectiva, nós vamos começar exatamente analisando esse espectro amplo do fascismo, tá? Que surge na Itália, mas que se irradia por boa parte ali dos países da Europa Ocidental, que tinha esse escopo, né? Essas características aqui que você pode visualizar bem nessa lâmina. O nacionalismo extremado, a xenofobia, o ódio aos estrangeiros, o totalitarismo, tá? Partido que não admitia, por exemplo, oposição, algo do tipo, o militarismo, eles faziam desfiles de cunho militar, com fardas, com roupas que faziam alusão ao militarismo, saudações, quando se encontravam, gritavam palavras de ordem. Isso aconteceu até no Brasil, o movimento integralista dos anos 30, na época do Getúlio, era de conotação notadamente, claramente fascista. Tá? O anticomunismo, ok? E ainda há quem diga que o nazismo era de esquerda, revisionismo histórico aí absolutamente negacionista. O antiliberalismo pregavam que o Estado tinha que ter um controle muito mais efetivo e forte na economia. O unipartidarismo só toleravam a existência de um único partido, o deles, né? Obviamente. E por fim, o culto ao líder. Na Alemanha eles chamavam de Führer, lá na Itália, berço do fascismo, eles chamavam de Duce, tá? Nesse caso em específico era o Benito Mussolini, que a gente vê uma fotografia desse camarada, bem como de outros líderes fascistas, já já. Uma travadinha básica aqui e seguimos adiante. Bom, olha só esse ponto que eu coloquei aqui. A propaganda governamental, a educação rígida, corporativismo, racismo, expansionismo territorial. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, a Itália estava bem debilitada no campo econômico, daqui a pouco falo por isso, e é exatamente essas crises, não só institucionais, mas principalmente financeiras, né, econômicas, que muitas vezes abrem espaço para regimes assim totalitários. A história nos mostra isso, tá? Já dizia o grande Marx, né? Povo que não conhece sua história está, infelizmente, condenado a repeti-la. Tá, aqui os sujeitos, ó. Benito Mussolini na Itália, Francisco Franco na Espanha, o Salazar em Portugal e o Adolf Hitler lá na Alemanha são os expoentes maiores do nazifascismo lá na Europa na primeira metade do século XX. Bom, quem eram os Camisas Negras? Olha só, os Camisas Negras foi um grupo de, eu vou colocar aqui de revolucionários, tá? Manifestantes, que foram capitaneados aí pelo Benito Mussolini, que era um jornalista, que deu um golpe de Estado na Itália, exatamente uma Itália já totalmente combalida ali no plano econômico e político. Depois o rei Victor Emanuel II e acabou na sua marcha sobre Roma em 1922, se eu não me engano, estabelecendo um regime ditatorial que recebe esse nome de regime fascista, né? Alguns fatores, ó. O
poucas compensações territoriais na Primeira Guerra Mundial, muito embora a Itália estivesse do lado dos vencedores, acabou que não ganhou as terras, as colônias que ambicionava adquirir, os gastos militares excessivos, uma quantidade de mortos e feridos também muito grande, inflação, desemprego, o aumento do custo de vida, tudo isso vai descambar para soluções mágicas, para líderes que prometiam um retorno assim ao tempo de bonança de forma praticamente automática. A população desesperada por mudanças, por melhorias, acaba acreditando aí nesses falastrões, dando eco, dando voz, dando vez a esses espertalhões que acabaram por instituir regimes extremamente sanguinários nessa primeira metade do século XX. Então, como eu dizia, aqui em 1922 temos a Marcha sobre Roma, o Duce, o Benito Mussolini, né? E em 29 a criação, através do Tratado de Latrão, do Estado do Vaticano, onde Mussolini compactua totalmente, acho que era Pio XI, o Papa na época, ou já era o Pio XII, enfim, que ficou inclusive conhecido como Papa nazista, exatamente pela sua, como eu vou dizer, conivência, né? Ou no mínimo uma omissão com os crimes que o nazifascismo estavam cometendo, crimes contra a humanidade, né, que eu me refiro, e o Pio XII ali nada fez, podendo intervir, podendo colocar-se como um opositor e talvez até salvar a vida de pessoas, nada fez, né, infelizmente. Bom, como é de praxe, está ali a prática corrente entre os nazifascistas, perseguição de opositores, especialmente os comunistas, né? O fechamento de partidos, o controle do ensino, da mídia e a criação, obviamente, de um país completamente voltado à adoração desse líder. E um ponto crucial que é a expansão militarista, a expansão territorial. Em 1936, os italianos vão invadir a Etiópia, dentro desse contexto de expansão na Europa, na África e na Ásia, a qual os nazifascistas se comprometem, né, que é até um movimento que vai desencadear ali o início da Segunda Guerra Mundial. Slogans fascistas. Uma mentira repetida 100 vezes se torna uma verdade. Então vamos mentir com força, né? É como eles faziam. Vamos martelar na mentira. Por exemplo, os comunistas são ladrões. Por exemplo, no caso específico da Alemanha nazista, os judeus, eles são os responsáveis pela desgraça do nosso país. Quando você martela essas mentiras de forma incessante, né, de forma insistente, gruda, pega. É como os fascistas diziam, né, que repetidas vezes a mentira sendo insistentemente colocada, ela ganha ares de verdade, digamos assim. Verdade é tudo aquilo que o mais forte consegue impor. Quem tem aço tem pão. Nada jamais foi ganho na história sem derramamento de sangue. É melhor um dia de leão do que 100 anos de carneiro, ou de cordeiro, enfim. Infelizmente, essa frase acabou sendo repetida recentemente por um presidente da República aí de um país sofrido aqui da América do Sul. Um menino no campo de batalha vale por uma vida inteira de paz. Um minuto, aliás. Um minuto no campo de batalha vale por uma vida inteira de paz. Com esses slogans, com essas verdades, entre aspas, né? Com essas frases sendo assim insistentemente colocadas para o povo italiano, então isso virou mantra no país do Mussolini ali nos anos 20 do século passado. O nazismo alemão tinha como características assim que eu poderia colocar como peculiares e diferentes do fascismo, questão principalmente da superioridade, da ideia de superioridade racial. No mais, era bastante semelhante. A Alemanha da Primeira Guerra Mundial estava ainda mais quebrada financeiramente falando e politicamente completamente desorganizada, muito mais do que a Itália. E o Hitler, que era um ex-soldado, um ex-cabo aí do exército alemão, austríaco de nascimento, mas radicado na Alemanha, lutou na Primeira Guerra Mundial, foi condecorado com medalha, passou um tempo
doente também, em função de ferimentos da guerra, acabou por tentar dar um golpe, acho que foi em 1924, golpe da cervejaria, um golpe político para derrubar a chamada República de Weimar, mas foi preso, né? E na prisão rapidamente foi solto, escreveu o seu livro lá dentro, o Minha Luta, My Kampf, né? E partiu para a conquista do poder, não mais pelo golpe, não mais pelas armas propriamente ditas, mas sim por intermédio da democracia. Às vezes a democracia é quem vai catapultar esses líderes nazifascistas, totalitários, autoritários. Eles utilizam muitas vezes da democracia para chegar ao poder e acabar com ela. Que coisa interessante, né? Então tá aqui o que eu disse, o golpe de 1923 que foi fracassado. Eu dizia que era 1924, né? Acabei atrapalhando aí por um ano. E essa frase, ó, todo cruzamento de dois seres de valor desigual dá como produto um meio termo entre os valores dos pais. Tal ajuntamento está em contradição com a vontade da natureza, que tende a elevar o nível dos seres. Esse objetivo não pode ser atingido pela união de indivíduos de valores diferentes, mas só pela vitória completa e definitiva dos que representam o mais alto valor. O papel do mais forte é o de dominar e não o de se fundir com o mais fraco, sacrificando assim sua própria grandeza. Quem é que vai escrever isso? O Hitler. Qual é a ideia central desse fragmento? A ideia, como eu já disse, da superioridade racial. A ideia do espaço vital era a ideia de que a Alemanha ela tinha por direito, né, de conquistar os territórios que ela achava que era dela. No caso, a Tchecoslováquia, onde tivesse um alemão, até que me parece que a quinta geração eles consideravam que fazia parte do Reich alemão, ou seja, do Império Alemão. Em 1932, com a crise de 29, os nazistas se fortalecem ainda mais, a ajuda entre aspas, né, que os Estados Unidos enviavam não chega mais por conta da crise, e isso fortalece os partidos totalitários, que vão ter a desculpa de dizer, olha, o capitalismo liberal não funciona, não presta, só dá quebradeira no mundo, olha a crise que eles geraram, desemprego, fome, inflação elevada. Então eles vão ter ali um baita de um argumento para fechar o regime, para dizer, não, nós temos que combater com mão de ferro os inimigos do país, os comunistas e também os liberais, porque querem que tudo fique aí nas mãos da burguesia e tem que haver um governo forte que controle, que seja o estimulador da economia, o impulsionador da economia. E essas ideias ganham força dentro de um contexto de crise, como já expliquei para vocês, principalmente, sobretudo, após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que eu falo daqui um pouquinho o que é que foi, o que é que aconteceu. Então, Hitler foi nomeado primeiro-ministro, eles acabaram, esse nominho que está em negrita aqui, o Reichstag, que era o parlamento alemão, foi incendiado a mando dos nazistas para culpar os comunistas, veja só que coisa interessante. E aí, o partido nazista conseguindo aí boa parte das cadeiras do Reichstag, do parlamento alemão, Hitler nomeado primeiro-ministro, depois o presidente morre, que é o Hindenburg, Paul von Hindenburg, né? E o Hitler acumula ali as funções de presidente e chanceler e parte para sua conquista imperialista ali, invadindo os Sudetos, a Tchecoslováquia, depois a Áustria e posteriormente também a Polônia, e a partir da invasão da Polônia aí você tem realmente a difusão, o início da guerra, né? Criação de polícias políticas, a Gestapo e a SS, que perseguiriam todos os opositores, exilaria, né, os opositores, quando não prendia e matava. Em 1935, as leis de Nuremberg são extremamente nocivas aos judeus e vão cada vez mais jogando os judeus que estão em territórios ou alemães ou invadidos pelos alemães, vão cada vez mais colocando essa parte da população em guetos, na formação de bairros isolados, sem qualquer infraestrutura, somente para abrigar a população judaica, que aliás os nazistas queriam
exterminar, né, por completo, considerando uma raça não só perversa, mas degenerada. Ficou famoso o episódio de 1938, a chamada Noite dos Cristais, 5.700 estabelecimentos judaicos, estabelecimentos comerciais, né? Entre eles 267 sinagogas depredados, como num prenúncio do posterior holocausto, do posterior extermínio em massa, a qual os judeus foram vítimas por parte dos nazistas. Aqui algumas fotografias que mostram isso, não é? Sou uma porca, dormi com um judeu, fala a placa que foi colocada aqui forçadamente no pescoço, no corpo dessa mulher. A outra placa aqui, fora judeus, e um cartaz aqui pregado na porta de um comércio, alemães, não comprem de judeus. Por que esse ódio aos judeus? Há várias explicações, né? Quando eu for trabalhar a parte da Segunda Guerra Mundial em si, nós vamos conversar sobre isso. Em linhas gerais, os judeus sempre foram perseguidos, tá? O maior extermínio se dá realmente durante esse período de dominação nazista, sobretudo na década de 30 e começo dos anos 40 do século 20, mas desde a Idade Média, os judeus já vinham passando aí por um período de provação bastante duro na Europa, e a gente vai conversar sobre isso no outro vídeo, tá? A Guerra Civil Espanhola foi uma guerra em que o general Franco ascende ao poder, acaba com a monarquia espanhola, posteriormente restituída em 1976, mas serviu também como uma espécie de um laboratório para que Hitler testasse sua máquina de guerra, já que ele vai apoiar o Franco, e obtendo ali sucesso na Guerra Civil Espanhola, obtendo ali a prova de que sua máquina de guerra era realmente eficaz, Hitler, partir para a conquista de territórios na Europa dali em diante, sem medo, sabendo que sua máquina de guerra realmente seria praticamente indestrutível. Franco dá um golpe de Estado, iniciando sangrenta guerra civil, os republicanos contra os fascistas. Olha só quem estava apoiando os fascistas ali, latifundiários, a igreja, classe média, nada a ver com os dias de hoje, né? Hoje é tudo diferente. O famoso quadro aqui, Guernica, ou Guernica, enfim, do muito conhecido pintor espanhol Pablo Picasso, onde você vê figuras disformes, decapitadas, não é? Partes de corpos de animais, de pessoas, assim, agonizando, pintadas de uma forma bastante, como eu diria, exageradas, não é? Exatamente demonstrando o que aconteceu nessa cidade, nessa pequena cidade espanhola de Guernica, um bombardeio que matou ali, que vitimou a maioria dos seus habitantes. Bom, aí vem a crise de 29, a nossa análise, né? A crise de 29 hoje em dia ela seria muito mais nociva devido ao globalismo que o mundo mergulha nos tempos atuais. Mas já em 1929 nós tínhamos uma economia muito conectada na locomotiva econômica do mundo, que era e é os Estados Unidos, hoje em companhia também da China, não é? Mas uma crise realmente das proporções geradas por essa quebra nos Estados Unidos realmente tinha o poder de afetar o mundo como de fato afetou. Menos a União Soviética, que tinha sua economia planificada, né? Economia não de mercado, mas economia voltada para o socialismo, então não vai sofrer tantos abalos dessa crise, e o restante do mundo sim. Os antecedentes, temos um crescimento muito grande da economia norte-americana após a Primeira Guerra Mundial. Afinal de contas, a economia dos Estados Unidos vai praticamente assim financiar a expansão e a recuperação das economias europeias, né? Produção em larga escala. Olha só a produção industrial dos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial, o alto volume de exportações, todo esse crescimento gerou uma bolha especulativa, pessoas negociavam fortunas nas bolsas de valores, sobretudo em Nova York, no centro do capitalismo global, norte-americano e global. E chegou um momento, para resumir a história, que chega a ter mais vendedores de ações
do que propriamente pessoas dispostas a comprá-las. Isso vai ocasionar um desequilíbrio muito grande da lei da oferta e lei da procura e, consequentemente, a quebradeira das empresas, dos bancos. A lei seca, a proibição de consumo, de revenda, de produção, de comércio etílicos, né, de bebidas alcoólicas, só serviu também para, como eu vou dizer, aumentar o contrabando, as máfias, né, famoso inclusive um mafioso da época muito conhecido chamado Al Capone. O liberalismo interno, não intervenção do Estado na economia, o protecionismo alfandegário, os investimentos nas bolsas de valores, tudo isso gerou a bolha especulativa que explode em 1929 na quebra da Bolsa de Valores de Nova York, por conta também disso, superprodução. Era muito dinheiro, era muita fartura, era muito crescimento, mais do que as condições do capitalismo podem suportar, uma vez que você tem que ter um certo equilíbrio que envolve compradores, vendedores, a famosa lei da oferta e lei da procura. Se você tiver um desequilíbrio para um lado ou para o outro, você vai ter a derrocada ou você vai ter crise no capitalismo gerado exatamente por essa dicotomia. Então, a partir do momento que os acionistas das empresas não conseguiam vender as suas ações, nem mesmo pelo preço que adquiriram, muito menos com lucro, obviamente você vai ter aí a falência dessas empresas e, consequentemente, demissões. Com as demissões, você vai ter um recuo no consumo. Quando as pessoas não consomem, o mercado também, obviamente, não vende, deixa de comprar da indústria que produz, que vai passar a produzir menos, que também demite, o comércio também demite, isso gera uma bola de neve, uma situação irreversível ou pelo menos descontrolada, não é? Que ocasionou exatamente essa crise de proporções globais ali no ano de 1929. Para vocês terem uma ideia, o Brasil também teve seus impactos, né? Os Estados Unidos compravam boa parte do principal produto de exportação do nosso país na época, que era o café, e depois, com essa crise, passa a não mais comprar. Obviamente, você vai ter aqui todo um impacto sentido a partir dos anos 30 em diante. Bom, ao longo de outubro, foram postas à venda cerca de 40 milhões em ações a baixo preço, ó, acentuando-se a sua queda, que em alguns casos atingiu 90% do seu valor. Desemprego em massa, falências generalizadas e, obviamente, isso aqui, ó, crise das democracias, crise do liberalismo, fortalecimento dos partidos totalitários dentro daquela ótica que nós já discutimos agora há pouco, abrindo caminho para os salvadores da pátria, que diziam que iam resolver tudo, que o Estado tinha que ser forte, que, enfim, né, as promessas de grandeza eram ali aceitas por essa população carente, oprimida, falida, né, e desejosa realmente de mudanças. Nós vamos ter um cenário de completa abertura para o nazifascismo, para o totalitarismo, enquanto, isso na Europa, né? Isso reverbera também no Brasil, mas nos Estados Unidos se vai verificar uma política de enfrentamento à crise, a partir das ideias do John Maynard Keynes. O presidente era esse sujeito que está aqui, a segunda gravura, que era o Franklin Delano Roosevelt, tá? Ele vai implementar uma política chamada New Deal, que se alicerçava nas ideias do Keynes, ou seja, de que o Estado tinha realmente que ser esse indutor da economia. Então o liberalismo é posto de lado e o Estado ele vai criar frentes de trabalho, vai criar cooperativas de trabalho, obras públicas que absorvessem a mão de obra ociosa, gerando renda para essas pessoas e, consequentemente, também estimulando ali o consumo para reativar o comércio, que, consequentemente, reativaria toda a indústria, toda a cadeia produtiva, tendo o Estado como esse elemento aí dinamizador, impulsionador, mantenedor e assim por diante. É isso que vai acontecer. Em poucos anos, os Estados Unidos começam a recuperação vertiginosa e em 1939 já estavam prontos para a Segunda Guerra Mundial, que entram em 7 de dezembro de 41. Valeu, galera. Até a próxima. Foi ótimo o vídeo de hoje.
Muito bom estar com vocês. Dá like no vídeo, viu? E em breve a gente tá aí para conversar sobre outros temas da nossa amada história. Valeu, abraço.